Está havendo, Diego, muito claramente, a gente precisa atentar para esse movimento. Está havendo uma união que reforça, que deixa muito claro que está em curso a formação de uma internacional da direita jurássica. Então, é muito claro isso, né? E o Milei, na semana passada, fez movimentos, agora essa incursão do Elon Musk, esse vazamento eh, previamente telegrafado, feito por meio de um comitê trampista da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, tudo isso se insere, deve ser compreendido num contexto de uma grande recessão democrática que está acontecendo no mundo, né? E essa recessão democrática leva ao surgimento, à expansão e à diversificação de espécies de dinossauros políticos que vão empurrando alguns países do mundo para um novo período jurássico, né? Então, nós tivemos aqui no Brasil alguma sorte, porque a maioria do eleitorado brasileiro foi premonitória e evitou o desastre, ou pelo menos postergou o desastre. Esse desastre foi adiado no Brasil, porque a maioria do eleitorado sonegou ao Bolsonaro a reeleição. Mas, embora o Bolsonaro tenha sido expurgado do Palácio do Planalto e declarado inelegível, o bolsonarismo e o arcaísmo que pulsa ao redor do bolsonarismo, esse está vivo ainda no Brasil. E os devotos do Bolsonaro enxergam nesse chilique do Elon Musk, nessa movimentação dos últimos dias, enxergam uma oportunidade para prolongar esse processo de subversão que corrói a democracia, que vai substituindo em várias partes do mundo as fardas, os tanques, por uma industrialização do ódio, da desinformação, que leva, em última análise, à destruição mesmo da democracia, né? Essa volta da política à era mesozoica, ela já é uma realidade em vários países. Na Hungria, na Rússia, na Polônia, na Geórgia, nas Filipinas, Nicarágua, Venezuela, aqui mais perto de nós, né? E a ultradireita triunfou na Argentina com o Javier Milei, está aterrorizando países como a Alemanha, está avançando na França, por muito pouco não prevaleceu em Portugal, né? E aos pouquinhos esses dinossauros eles vão formatando eh, eh, essa internacional jurássica, né? Então, nós precisamos reparar esse movimento e tomar aqui as providências, não é? Acho que algumas pessoas estão cometendo erros demais. Uma delas é o Alexandre de Moraes. Não dá mais para você ficar segurando decisões, mantendo sigilos artificiais que forneçam material para essa gente. Não é razoável que o Lula se reúna em jantar numa casa do Lago Sul, casa do ministro Gilmar Mendes, com 36% do plenário do Supremo, para discutir conjuntura. Isso não é papel de ministro do Supremo, tampouco é papel do presidente da República. Os poderes, numa hora como essa, têm que se portar dentro do seu quadrado constitucional, dentro do que está previsto na Constituição, com independência e uma convivência harmônica que o Bolsonaro sonegava, né? Mas a harmonia não pode se confundir com cumplicidade, porque aí você estimula essa atmosfera de subversão permanente do ambiente democrático, que é o que interessa ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Então, eu diria a você, Diego, que esse movimento, inclusive esse vazamento organizado, telegrafado, feito lá na Câmara dos Estados Unidos, tudo isso se insere nesse movimento, nesse grande movimento que visa a consolidação dessa internacional, essa internacional da direita jurássica. É isso aí. Lembrando que tem uma manifestação convocada por Bolsonaro para esse domingo, em Copacabana, no Rio, e vai questionar a acusação de envolvimento dele na minuta do golpe, que é investigada pela Polícia Federal. Tem uma preocupação nesse ato, né, segundo os organizadores, a de tentar desfazer o que eles chamam de maior fake news da história. O ato está sendo organizado pelo pastor Silas Malafaia.
Devem participar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o deputado federal, o Alexandre Ramagem, que é pré-candidato à Prefeitura do Rio, e também parlamentares que estiveram na manifestação em fevereiro. Aí você está vendo imagens de São Paulo em fevereiro desse ano. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e os filhos, o senador Flávio e o vereador Carlos, devem discursar. Mais uma manifestação, dessa vez no Rio de Janeiro, Sakamoto. Fiquei curioso para saber o discurso do Carluxo. Na verdade, o Carluxo normalmente ele fala mais pelos bastidores ou pelas redes sociais, nas redes dele ou as do pai, né? Agora vai fazer um discurso, né? Eu estou curioso para ver. Mas bem, primeiro que, ao que tudo indica, pelo que os colegas estão apurando com relação a esse ato na praia de Copacabana, um dos principais objetivos é tentar reduzir, né, o impacto da ideia da minuta golpista, né, daquela minuta de decreto golpista, que foi discutida por Jair Bolsonaro, apresentada aos comandantes das três forças, editada, não aceita, segundo o depoimento do general Freire Gomes e do general Batista Júnior, não aceita pelos dois, mas aceita também, segundo o depoimento, inclusive de Mauro Cid, pelo almirante Garnier, né? Essa minuta, né, ao que tudo indica, ela teve uma porosidade junto, inclusive, do bolsonarismo, né? Isso caiu na boca, inclusive, dos bolsonaristas, né? E parte do culpa, e aí agora essa manifestação no Rio de Janeiro tem o objetivo de tentar minimizar, menosprezar, né, dar um outro sentido para essa minuta.